Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Wesley e esta é a nossa quarta aula do curso HTML5 e CSS. Na aula passada, conhecemos as listas ordenadas e listas desordenadas. Hoje veremos um outro uso para essas listas, principalmente as listas desordenadas, que são as ULs, e conheceremos algumas tags a mais também. Legal, então antes de mostrar o uso diferenciado para a tag UL, eu vou ensinar para vocês a construção de links. Afinal de contas, estamos trabalhando com a web. E na web, para você navegar entre uma página e outra, utilizamos o mecanismo de links. E como que isso funciona na prática? Eu vou descer um pouco o código aqui e vou construir a tag âncora, que é a tag A, utilizada para a construção de links. Então basta digitar A e dar um Enter aqui dentro do VS Code que ele já cria a estrutura básica dessa tag, tá? E basicamente ela é organizada pelo elemento A, que é a tag com abertura e fechamento, e o atributo href, né, que é o atributo responsável por fazer a referência com a outra página ou site externo. E aqui dentro dessas aspas é o endereço do link que eu quero me direcionar, ou direcionar o usuário. E após essa tag aqui de fechamento, né, perdão, a tag o sinalzinho de maior, eu coloco aqui dentro o nome daquele link. Então, por exemplo, posso colocar aqui o endereço do Google, né? E aqui dentro eu colocaria o link de endereço do Google, que é a página, né? Então, https://www.google.com. E está pronto o meu link. Basta salvar e veremos como vai ficar lá na página. Atualizei a página aqui. A gente já consegue ver de cara que ele exibe aqui o link Google. Se eu passar o mouse em cima, ele vira uma mãozinha, né? Como se fosse o link. E se eu clicar, muito bem, ele me direciona para a página do Google. Legal, vamos voltar aqui para a nossa página do site e voltar para o nosso código. Certo, este então é o link externo, mas pode ser que eu tenha a necessidade de direcionar o usuário para uma página interna do meu próprio site. E como eu faria isso? Só colocar também aqui o endereço da página dentro do href. Então, vou apagar aqui novamente o link do Google, apagar aqui também o texto e vou colocar aqui como se fosse página 2, por exemplo. Só que para ele ir para essa página 2, eu tenho que colocar o endereço dessa página aqui e essa página, de fato, precisa existir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar um novo arquivo chamado página2.html, certo? Clicando aqui nesse botão, página2.html. Criar um conteúdo HTML dentro dessa página. Então, se você lembra da primeira aula, para eu criar um conteúdo mais básico do HTML, basta digitar o exclamação e pressionar um Enter aqui, né? E ele já cria a estrutura básica do meu código. Já vou mudar aqui para PTBR, português. Colocar aqui o título da página de página 2. E aqui vou colocar um texto qualquer, um parágrafo, escrito bem-vindo à página 2 do meu site. Poderia ser qualquer texto, é apenas para a gente testar, tá? Salvei a página 2, Ctrl S, e volto aqui na minha página index, que é a página principal do meu site. Aqui no meu link, falta eu colocar o endereço. Então, como os dois arquivos estão na mesma pasta que eu criei, que é a pasta introdução, basta colocar o endereço direto aqui, página2.html. Perceba que o próprio VS Code já sugere para mim o endereço completo do arquivo. Então, é só colocar aqui página2.html e salvar. Feito isso, volto lá para o navegador, atualizo e aí ele já me exibe lá, ó, página 2, certo? Agora, clicando em página 2, ele me direciona para a página correta. Olha só no endereço da URL, página2.html, com o texto que a gente definiu. E se eu precisar voltar para a página principal, para a index? Então, na página 2, eu adiciono um link para voltar. Basta colocar a mesma tag A aqui, e o endereço dela vai ser dentro do href index.html. E posso até colocar aqui, voltar
a página principal, certo? Este vai ser o texto que vai aparecer lá. Então, salvando e voltando para o browser, eu vejo o link aqui, ó, voltar à página principal. E se eu clicar nele, ele me volta para a página principal, que é o index.html, como a gente já conhece, certo? Legal. Este, então, é o modo mais simples da gente criar um link. Lembra que eu falei que as listas, a gente também pode utilizá-las em outras coisas, né? Um dos usos que a gente tem para as listas é a construção de menus, né? Então, eu vou apagar esse type aqui, né? Deixar só a UL. E aqui eu poderia criar um menu para o meu site utilizando uma lista desordenada. E como que eu faria isso? Eu apagaria esses conteúdos, certo? E dentro das LIs, eu criaria os links. Então, eu vou substituir isso aqui, ó, ou melhor, vou recortar ele daqui, Ctrl X, tirar esse conteúdo daqui, e colocar ele dentro da minha LI, tá vendo? Bem no meio das duas. E colo o link lá dentro. Simples assim, eu já tenho o meu link dentro de um item de lista, tá? E aqui eu posso criar outros links. Então, eu vou copiar novamente os textos aqui e vou colocar para endereços diferentes. Errei aqui, pronto. E aqui eu vou colocar, aqui estava para a página 2, aqui eu vou colocar para o Google novamente, para o Facebook, para o Twitter e para o LinkedIn, por exemplo, certo? E aqui é só colocar os endereços corretos. Então, o primeiro fica sendo a página 2, que é um link interno, e os demais eu vou colocar para links externos, tá? Então, https://www.google.com.br, vou colocar o site brasileiro. Vou colocar aqui também https://www.facebook.com. Vou colocar o do Twitter, https://www.twitter.com e o LinkedIn, https://www.linkedin.com.com. Acho que é .com o site. Legal, feito isso, vou só subir um pouquinho o código aqui. Tá organizado, salvei. Certo, feito isso, eu volto lá e aí eu tenho o meu menu construído, tá? Lembrando aqui, pessoal, que a gente não está se preocupando ainda com a aparência, tá? A parte visual a gente vai fazer lá no CSS quando a gente entender aí como funcionam essas estruturas da página e tudo mais. Mas, por enquanto, vamos apenas conhecendo os elementos HTML e entendendo como eles funcionam, tá? Então, eu tenho aqui a página 2. Se eu clicar, vou para a página 2. Se eu clicar novamente, volto para a página principal. Tenho aqui o site do Google. Volto também aqui, vou para a página do Facebook. Ele já abre aqui também. Consigo ir para a página do Twitter, certo? E eu coloquei todos os endereços corretamente. E vou para o LinkedIn. Então, ele abre aqui a página do LinkedIn também. Muito bem. Legal. Então, a gente já entendeu aqui como construir um menu dentro de um site utilizando as listas, né? E isso vai ser muito útil lá no CSS, pois a gente vai configurar, tirar esses pontinhos que aparecem aqui e deixar um estilo visual muito mais bonito, beleza? E na próxima aula a gente vai aprender a inserir imagens em nossa página, ok? Então a ideia é melhorar o visual do site e, além disso, também elas são importantes para que o leitor consiga entender melhor o conteúdo do meu site, certo? Então, aproveite para se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito e compartilhar este vídeo com as pessoas que você gosta. Muito obrigado e até a próxima aula!